Bom dia, turma. Bom dia a todos do sexto ano. Vamos aqui começando mais uma semana, mais uma aula de matemática. Continuamos no capítulo que estávamos. Na aula de hoje vamos estudar mais alguns, na verdade nessa semana, mais algumas características, propriedades sobre os polígonos, principalmente sobre ângulos, classificação dos polígonos e algumas propriedades sobre triângulos, certo? Na aula de hoje vamos focar sobre ângulos. O que é ângulo, como matematicamente a gente identifica um ângulo e suas classificações, tá ok? Então vamos aqui começando a aula. Primeiro vamos entender o que seria um ângulo, certo? O ângulo, pessoal, nada mais é do que a abertura existente entre duas semirretas. Nas aulas passadas a gente viu o que seria uma reta, reta e um segmento de reta. Então, para me formar o ângulo, eu tenho que ter duas semirretas realizando uma abertura. O espaço entre essas duas semirretas a gente chama de ângulo, certo? Então aqui a gente pode ver, ó, sendo que essas duas semirretas têm que ter um ponto em comum. Então vamos aqui. Aqui eu tenho a semirreta, né? OA, ou seja, que vai de O até A. E eu tenho uma outra semirreta, começando em O também e indo até B. Então aqui eu tenho outra semirreta OB. Esse espaço formado entre essa abertura das duas semirretas a gente chama de ângulo, tá ok? Então aqui a gente pode ver pela essa figura aqui AOB. Esse espaço a gente chama, atrela ela para identificar um ângulo, geralmente uma letra grega. Nesse caso aqui está representado pela letra alfa. Então por isso que a gente identifica um ângulo geralmente, comumente, por uma letra grega. Outro tipo de notação pelo ângulo, posso escrever dessa maneira aqui, ó, AOB, certo? A gente começa em A, vai até o ponto comum entre essas duas semirretas O e termina em B. Sendo que o ângulo está sendo formado aqui no vértice O. Então é por isso que a gente usa essa simbologia aqui em cima do O para identificar que o ângulo está neste vértice e é geralmente o ponto comum entre as duas semirretas, tá ok? Vamos seguindo. Então aqui a gente pode identificar outro exemplo, né? Aqui eu tenho um plano, duas semirretas, que semirretas são essas? MO e ON, e note que na abertura entre essas duas semirretas eu tenho um espaço aqui, pintado de azul. Esse espaço também é um ângulo. Sendo que esse ângulo a gente chama de ângulo interno. Mas se você notar, entre essas duas semirretas, eu também posso formar um outro ângulo, que a gente chama ângulo externo. Se eu pegar aqui a parte de fora da semirreta OM e ligar até a outra parte de fora do outro segmento ON, também formamos um ângulo, que a gente aí chama de ângulo externo. E o ângulo que está entre realmente as duas semirretas, a gente chama de ângulo interno. Como eu adiantei para vocês, esse ponto comum a essas duas semirretas a gente chama de vértice, ó, tá aqui vértice, certo? Ponto O, ou seja, é o ponto comum a essas duas semirretas, que está ligando elas, a gente chama de vértice. E a gente pode chamar de lados as próprias semirretas, né? Aqui eu tenho dois lados, OM e ON, certo? Então vamos seguir. Esse aparelhozinho aqui, este equipamento, que chamamos de transferidor, é o que usamos para medir ângulos, certo? Como a gente não está numa aula presencial, a gente teria um momento que eu iria apresentar esse equipamento para vocês, é como se fosse uma regra, claro, né? E ensinar vocês a utilizá-los. Isso vai ficar para uma aula mais na frente, onde eu vou ensinar vocês a usar um transferidor. É simples. Quem tiver em casa este equipamento, né, um transferidor, pode treinar em casa como medir ângulos através desse equipamento, ok? Outra informação importante sobre ângulo. Sabemos que um círculo
vocês têm que saber, na verdade, né, que um círculo em graus, um círculo completo fechado, forma um ângulo de 360 graus. Então, se eu começar aqui dessa ponta, der uma volta completa e voltar para o mesmo ponto, a medida em graus dessa volta é de 360. E a metade do círculo é formado um ângulo de 180 graus. Ou seja, se eu pegar aqui da ponta direita e for até a outra metade desse transferidor, né, meia volta, que podemos chamar assim, é um ângulo de 180 graus, tá? Então, uma volta completa 360, meia volta 180 graus. Vamos seguir. Agora podemos entrar nas classificações dos ângulos, certo? Então vamos aqui começar pelo ângulo reto. O que seria esse ângulo reto? Em algumas figuras que vocês vão ver agora, a partir de agora, ou já viram, quando eu tenho duas semi-retas e entre elas tem um quadrado e um ponto no meio, esse ângulo, pessoal, simboliza 90 graus, certo? Então chamamos de ângulo reto aquele ângulo de 90 graus, nada mais, nada menos, 90 graus fechado, que também pode ser representado dessa forma, um quadradinho com um ponto no meio. Então se você vê isso aqui em uma figura, um triângulo, qualquer outro lugar, é um ângulo de 90 graus que podemos chamar de ângulo reto, tá? Então primeiro ângulo, ângulo reto. O segundo ângulo a gente chama de ângulo agudo. Então é todo ângulo menor do que 90. Então, tenho duas semi-retas formando um ângulo menor do que 90, 89,9. Chamamos de ângulo agudo, ok? O outro é o obtuso, aí já é o contrário. Se eu tenho duas semi-retas formando qualquer ângulo maior do que 90, eu chamo de obtuso. Cuidado para não confundir. Ângulo agudo, todo ângulo menor do que 90. Ângulo obtuso, qualquer ângulo maior do que 90, certo? 90,1 já é maior do que 90, então é classificado como um ângulo obtuso. E a gente tem também o ângulo raso, certo? O ângulo raso, pessoal, é um ângulo também de um ângulo fechado de 180 graus. E como vocês podem ver, como eu adiantei para vocês, ó, dei meia volta aqui, que forma um ângulo de 180, certo? Então, esse ângulo a gente chama de ângulo raso. Então, ângulos fechados de 90 chama reto. Ângulo fechado de 180 chama-se ângulo raso. Ângulo menor do que 90, agudo. Ângulo maior do que 90, obtuso. Ok? Então, essas são as classificações dos ângulos que vocês têm que saber. Primeiro, identificar um ângulo e segundo, classificar. Ok? Então, a nossa aula fica por aqui. À medida das próximas aulas desta semana, a gente segue no nosso conteúdo. A próxima aula vai ser sobre polígonos, o que é e como classificá-lo. Ok? Então, ficamos por aqui. Até mais.